Eu bebo, my friend. Imagino. Vendo ao vivo, eu falei, cara, eu não aguentaria assistir 80 e tantas vezes esse time jogar na temporada. Não, mas é interessante essa tua percepção, porque é que eu acabo levando tudo na brincadeira, mas tu percebe a diferença de, tipo, tu assistir 80 jogos do Celtics, assistir 80 jogos daquilo? Não, com certeza. Tipo assim, o Celtics a gente fica puto porque a gente tá acostumado. O time vai lá, abre uma vantagem, chega no terceiro quarto, espalha a farofa, mas beleza, é um jogo ainda que você vê o mais competitivo. Cara, parecia jogo de várzea, sabe? Aquelas peladas que você senta no Ibirapuera pra assistir, era nesse nível. Assim, horrível. Tecnicamente horrível o jogo, horrível. E, tipo, não tinha como Cuidado, fazer. Tem pelada boa no Ibirapuera. Tem pelada não, boa. Eu não duvido. Eu não duvido que seja até melhor, né? A única diferença é que você não vai estar naquele conforto, mas tecnicamente o jogo foi horrível. Qual jogo que você viu, Luquiba? Eu peguei Magic e Jazz. Meu Deus, né? Boa sorte, então. Boa sorte que nós vamos começar essa bagaça agora. Eu tinha preparado uma introdução diferente para hoje, mas eu esqueci. Eu ia falar bom dia, boa tarde, boa noite em japonês, mas eu esqueci de validar isso antes. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast, episódio número 131. Que maravilha. Por que eu ia falar em japonês? A gente fala daqui a pouco. Mas, enfim, ao meu lado, pessoa que está sumida, estava sumida aí há algumas semanas daqui, que estava sumida do Brasil também, mas não foi buscar exílio nem nada, foi só tentar trocar uma ideia lá com o Mickey para ver se conseguiu um patrocínio para nós. Boa noite, Luquiba, você tá bem? Boa noite, Clay, Fernandão, Eric, meus queridos, saudades de você. É o que eu disse antes, né, em off, a cabeça tá maravilhosa, o corpo tá um bagaço. Eu preciso agora das férias, para ver se eu descanso aí para um repouso. Mas tudo aí em dia, algumas coisas interessantes que eu vi por lá e vamos aí discorrer aí nossa pauta. Eu não fui para parque, mas também tô um bagaço. E eu acho que é a idade mesmo. Enfim, junto com a gente também aqui está o nosso glorioso Fernandão, que estava puto com o StreamYard até agora há pouco. Aí eu dropei todo mundo e abri outra sala. Você tá bem, Fernandão? Patrãozinho, agora aparentemente estou melhor. Um beijo para você, para o Luquiba, para o Eric, para todo mundo que veio e ouve a gente. Muito bom ter o Luquiba de volta, muito bom estar gravando mais uma vez, né? Semana passada a gente deu um vazão no nosso episódio, mas hoje nós estamos de volta e vamos falar de muita coisa, especialmente de um senhor especialíssimo. De alguns senhores vamos falar, mas um senhor especialíssimo, boa. E aí, Eric, mestre Eric, você tá bem? Essa camisa do Paulo Banchero aí tá maravilhosa. Sensacional. Look of the Year. Crianças, bom demais estar de volta. Luquiba, bom ter o senhor de volta. Mestre Fernandão, bonito como sempre, estiloso pra caramba. Tu, chefinho, tu é o ar da graça, então. Só que eu posso falar, tu não quer falar japonês, eu digo sayonara, bitches. Você não me respondeu no grupo. Essa é a frase lá do Dog Funny mesmo, não é? Eu não sei. Só porque quando eu vi a narração em japonês, eu falei, cara, se eu fosse o narrador, eu falaria isso. Coisa mais linda do mundo. Sayonara, bitches. Bye bye baseball é o cacete, né? Sayonara, bitches. Era na Flórida mesmo o jogo, né? Na Flórida pode tudo, né? Ai. Ô, chefinho, eu vou perguntar para não... Tu botou para gravar, né? Sim, acho que sim. Mas então tá. Não, vai ficar legal isso. Foda-se, se não botou para gravar, o problema é teu. A gente vai bater papo por 1 hora e ninguém vai ouvir. Tá valendo. Já está gravando. Beleza, então antes de mais nada, aquele jabá de sempre. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. Tailgate Zone _BR no Twitter. E também Tailgate Zone no cu. Exatamente. Vamos continuar falando aqui porque a gente gosta de insultar ou dar palavras de baixo calão.
Então tá aí, podem tirar a notícia do cu do tailgate também, se assim desejarem. Dito tudo isso, como sempre, eu também gosto de deixar muito claro aqui que estamos lá no amiguinho YouTube. Então você pode ver nossas belas caras, o estilo maravilhoso do Fernandão. Aliás, no Letradas Extras também estava já estilosão assim. Estou gostando dessa versão do Fernandão. Então vocês podem olhar nas suas carinhas lá no YouTube. Então se inscreva no nosso canal, deixa comentário, ativa o sininho, dá um like para ajudar esse YouTube maravilhoso a colocar a gente com boas indicações, porque a Entradas Extras está bombando. Vamos fazer o Zonicast bombar também. Dito tudo isso, já falei para cacete, vamos começar que tem hoje na história e tem muito papo pela frente. Luquiba, antes de mais nada, gostaria de te agradecer pelo Hoje na História. Muito bom Hoje na História de março. E também já gostaria de dar um anúncio do fim. É triste dizer isso, mas vamos despedir do Hoje na História. Hoje na História termina agora em março. É o nosso último Hoje na História. E depois começaremos com outras postagens diárias e tudo mais. Mas Hoje na História termina agora no mês de março. No mesmo mês que ele começou lá atrás. Então, é isso. Foi muito bom. Foi muito trabalhoso. Foi divertido. Mas é isso. Já deu de Hoje na História. Semana que vem ainda teremos Hoje na História aqui no Zonicast. Mas depois disso, não mais. Ele vai embora com uma bolinha de golfe lá na Lua. Exatamente. Maravilhoso. Eu não vi essa bolinha lá na NASA, não. Mas beleza. Vamos seguindo. De 23 a 29, então, nessa semana. A semana que vem vai ficar com 30 e 31 só. Mas vamos lá. 23 de março de 1993, tivemos uma briga generalizada na NBA, certo, Luquiba? Entre Knicks e Phoenix Suns, com 6 jogadores sendo mandados para a rua. Correto? Correto. Coisa maravilhosa. Uma das maiores tretas internas, né? Que teve, eu acho que é a segunda maior. E tudo por besteira, né? Tipo, um cotovelo mais alto ali do Doc Rivers. Sim, o Doc Rivers, jogador da época, ali no Kevin Johnson. Aí os dois se estranharam, aí começou o quebra-quebra. E aí foi aquela coisa que os bancos entraram, invadiram. E aí foi um festival de porrada mesmo. E aí, se eu não me engano, foram 6 jogadores, né, 4 por lado do Nova York e 2 por lado do Suns. E um deles, adivinha quem? Danny fucking Ainge. John Starks também, né? Grande Starks. Não, o mais engraçado, o Danny Ainge e Doc Rivers, uma treta, e depois trabalharam tantos anos juntos no Celtics. É engraçado, né? Pra gente ver como fica no campo ali só o negócio mesmo. Sim. E é legal, porque essa década de 90 e começo dos anos 2000 é muito marcado por essas tretas na NBA, o David Stern tendo que aparecer, intervindo, a galera falando muito mal. A gente sabe que tem um pouco de racismo nesse falar mal da NBA nessa época, mas... Foi o final dos Bad Boys, né? Então tinha aquela pegada ainda de jogo físico, das porradas e tal. E aí foi na transição ali do Jordan com 6 títulos para o final dos Bad Boys, e aí mudou, viraram a chave depois. Aí virou o jogo agora de não ter contato, as princesinhas não podem ser encostadas, e deixa pra lá. Uma pergunta nada a ver, mas tem a ver com o tema. Existe algum cenário no futuro do hockey em que adote-se uma postura similar de tentar acabar com... Tipo, a pergunta é se existe algum estudo feito para isso, ou vocês acham que vai acontecer ou não? Foda-se, é porrada mesmo. Eu acredito que sim. Pra mim é porrada mesmo. Não, mas eu acredito que sim, porque a gente já percebe que os jogos televisionados nacionalmente não tem treta. Os juízes não deixam ter treta, qualquer resquício já entra no meio, já intervém. O jogo que eu peguei era um jogo transmitido, então qualquer comecinho já via lá os juízes no meio para separar e não deixar o pau correr. Então, eu acho que vai acabar indo para esse caminho. Eles vão acabar... Interessante. Eu acho que perde a essência do jogo, né? Mas, assim... É que se você quer crescer público, você pensa no público infantil,
Cara, tem que minimizar isso. Desculpa, eu não tenho filho, então estou falando por mim, mas... Não. Acho que tem que a minimizar. criança tem que aprender a se defender e dar porrada no amiguinho. Tem que aprender. Já faz o recorte disso e manda pro Rogerinho ali. O que eu penso é, tipo, 80% dessas tretas são por conta de coisas do jogo. Então, uma paulada mais forte, uma coisa aqui, e aí você resolve no jogo. Isso eu acho válido, que nem a bolada no beisebol. Os 20% é aqueles caras doidos que querem brigar mesmo. Aí, essa parte eu acho que dá pra tirar, mas as tretas de jogo eu acho válido. Você chega mais forte, faz uma falta na sua estrela, que o cara não tem como se defender, é justo o time ir lá e alguém brigar por ele. Eu acho isso válido. Vocês não conseguem ver o que está na minha TV de fundo, mas eu não sei como é que o chefinho está aqui hoje, porque o Paul George se machucou ontem, né? Sei que ele ia estar de luta. Vou seguir. 24 de março de... Quê? Tá de camisa preta. De preta, porque emagrece, preto emagrece, você não tá entendendo. 24 de março de 1991 é pela primeira vez, nosso glorioso Ayrton Senna ganhava o GP do Brasil, e é uma vitória marcante para caramba, porque ele chega morto ao final da corrida, de tanto esforço que ele fez. Eu não lembro quais são as marchas que ele perdeu. Ele fica só com a sexta marcha, não é um negócio assim? Segunda e a sexta, alguma coisa assim, né? Segunda e a sexta, isso. Segunda e sexta. E aí é tudo de força física, né? E aí o cara guiou até o final e ele chega cambaleando assim para receber. A imagem que vocês verão nas nossas redes sociais é linda, maravilhosa e é muito marcante. E é o que marca mais. Hoje também hoje estamos gravando na quarta, ele estaria fazendo 63 anos. Dois Ayrton Senna nossos na história para fechar com chave de ouro. Parabéns, aqui. Vou bater palma pra você. Eu confesso que quando eu estava fazendo, algumas lágrimas correram, porque bateu aquela nostalgia lá. Não tem como, né? Não tem como. É um dos maiores, se não é o maior, é um dos maiores ídolos do Brasil, com certeza. Se a gente colocar o Pelé como concurso, né? Mas beleza, seguindo. 25 de março de 1971. O Boston Patriots virava New England Patriots. E é engraçado nessa história, vou deixar você falar, Luquiba, porque teve um nome antes que foi proibido, né? A NFL falou, esse nome não pode. Aí depois New England Patriots podia. Eu confesso que eu não lembro qual era o nome. Eu lembro que eu escrevi, mas com a viagem e tudo eu esqueci. Mas eu lembro que sim, teve algum nome que eles falaram, agora vamos ser isso, a NFL falou, não, eles não vão ser. Aí, ok, então vamos ser New England Patriots e segue o jogo. E a mudança não foi só o nome, né? Mudou de cidade, saiu de Boston mesmo, que jogava ali em Boston, aí foi para Foxborough, e aí, de fato, abraçou essa ideia de New England, de pegar os estados acima ali, e, de fato, faz muito sentido, né? Você é o único representante, você tem uma torcida maior ali. Exatamente, era Bay Area Patriots, o nome que eles queriam colocar. Obrigado. Realmente, Bay Area, para mim, é São Francisco. Mas, enfim, também é uma área lá de Bahia, então, beleza, vou deixar passar essa. Fechou minha tela? Que bom. Só um minuto. Quem sabe faz ao vivo, entendeu? Então, tá, 26 de março de 72 foi a vitória do Lakers sobre os Supersonics, que marcou a vitória de número 69 da temporada do Lakers, e até aquele momento era a maior campanha, né, de uma franquia na NBA. Durou acho que 24 anos, aí caiu para o Bulls, se eu não me engano. É exatamente isso. 24 anos, caiu para o Bulls e depois o Bulls caiu para o Golden State Warriors. Então foi 69, 72 e 73. Não os anos, tá? As vitórias. 69 dos Lakers, 72 do Bulls, Fernandão, 73 depois do só Warriors. Queria um comentário, Fernandão. Para você, esse foi o maior time do Lakers, ou você acha que teve outro maior? Pô, Luquiba, eu me lembro muito do Lakers de 86, 87. Esse é o time que me marca demais. E eu gosto muito também dos Lakers com o Paul Gasol e com o Kobe Bryant. Eu acho que são alguns Lakers que me marcaram demais. Esse Lakers aí de 72 ainda não tinha, né, o Kareem Abdul-Jabbar. Então, eu acho que, como já falei aqui diversas vezes, né, o Kareem Abdul-Jabbar é o meu grande ídolo. Então, quando ele chega e quando ele aparece para mim,
é aquilo que me deixa mais marcado. Então, os Lakers da década de 80 e esse Lakers de Paul Gasol e Kobe Bryant, para mim, são os mais legais, que mais marcaram. O Lakers que mais me marca é o de 98, por exemplo. Mas, enfim, não vamos entrar nesse papo. Fica para outro episódio, outro momento. 27 de março de 1926. É notícia triste, é o falecimento do George Vezina por consequências de tuberculose. Para quem não sabe, o Vezina foi um baita goleiro, jogou 9 anos na NHL. Na verdade, antes ainda de NHL, né? Qual que é a outra liga? A AHL, né? Ele jogou, se eu não me engano, foram acho que 15 temporadas somando as duas ligas. Da NHL, de fato, foram 9, mais eu acho que 7 ou 6 temporadas pela outra. Então, uma coisa do tipo. Boa. AHL, né? American Hockey League, acho que era isso. Isso. Então, foi falecimento dele, de sequência da tuberculose. Ele também é tão marcante que ele dá nome hoje ao prêmio de melhor goleiro da temporada na NHL. Que agora, quem será o melhor goleiro dessa temporada, Luquiba? Podemos falar que será o Ullmark? Por mais que eu torci contra, eu acho que chegou agora, não tem como falar que não. Vai ser ele mesmo. Paciência. Tá bom. Ai, beleza. 28 de março de 1965. Continuamos na NHL e temos a primeira vitória fora de casa do glorioso Washington Capitals. Puta que pariu. Demorou pra sair essa vitória, né, Luquiba? Demorou horrores. Foi no último jogo da temporada. Você tem noção do que é isso? O time ficou a temporada inteira sem ganhar em casa. No último jogo conseguiu vencer. Incrível isso. Viu? E tu falou mal do time do Magic. Vê? Sempre pode ser pior, my friend. Pois é. Não vou entrar nesse mérito porque I feel your pain. Não vou falar nada. Ai, beleza. Finalizando, então, do dia 29 de março de 1867, o cara que todo mundo conhece por Cy Young, também conhecido como Dental True Cy Young, né? Ele nasce na cidade de Gilmore, em Ohio. Cy Young é o cara que tem o maior número de vitórias, ele vai ser um recorde imbatível, porque pitchers jogavam de forma diferente que jogam hoje, tempo de descanso e tudo mais. Se não me engano, jogavam, era uma coisa do tipo. Exato. E as regras diferentes, muita coisa diferente do que é hoje, né? Então é um recorde que é considerado imbatível. Já falamos, inquebrável, na verdade, né? Falamos muito disso também já nos textos que tem pelo site. Então fica aí. E agora também, seguindo o que a gente falou do Vezina, ele é o cara, é o nome que vai para o melhor arremessador da American League e da National League. Maravilhoso! Glorioso demais essa nossa penúltima semaninha aí de hoje na história. Foi muito bom, mas como eu disse, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para conversar. Então, vamos seguir. Vamos para os pontos da semana. Corta, chuta, para primeiro gol! Hoje nós teremos homenagem, uma rápida homenagem. Teremos uma rápida pergunta que desejo fazer para o Fernandão, porque não quero estragar o Entradas Extras. Vamos falar também sobre patrocínio, sobre grana, e o Eric gosta muito disso. E vamos falar também sobre loucuras de março, March Madness, que é a melhor competição do mundo mundial. Então, beleza. Homenagem a Willis Reed, que faleceu ontem. Uma notícia muito triste. Vamos falar de Shohei Ohtani, que foi incrível na final do WBC. Vamos falar da Fnatic, sendo a primeira patrocinadora oficial nas 4 ligas ali. Das 4 ligas não, mas de uma liga das 4 grandes americanas, que também é bem marcante. Pela primeira vez ela consegue o patrocínio. E por fim, vamos falar do March Madness, como eu também já falei. Estou repetindo, sendo prolixando aqui, mas beleza. Começando por Willis Reed. Vamos falar dele. Corrigir, não é patrocinadora, é fornecedora. Fornecedora, exatamente. Obrigado, Luquiba. Usei a palavra mais errada. Mas até porque ela já meio que não patrocinava, mas já tinha os seus produtos ali, né? De uma outra forma. Os de campeão, por exemplo, eram da Fanatics. Beleza.
Willis Reed, homenagem então a esse monstro que foi um gigante. Ele talvez tenha ficado perdido no meio de tantos outros nomes também na NBA, mas eu acho que a gente precisa falar até porque boa. O cara faz parte da história do basquete. Ele é um cara que muda muita coisa, porque você não só é reconhecido pelo que você fez na NBA, mas você ter uma frase vinculada ao seu nome, uma expressão, uma terminologia que usam o seu nome, é muito bacana. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, o Fernandão acho que com certeza quer falar alguma coisa sobre ele. Eu queria ressaltar, antes de mais nada, que foi o primeiro jogador na história da NBA a conseguir na mesma temporada MVP de All-Star, MVP de temporada regular e MVP de finais. Na final de 70 da NBA, ele machuca no jogo 5, fica fora do jogo 6, e no jogo 7 ele tem só 2 arremessos, ele consegue converter os 2 arremessos, e é isso que ele tem na partida inteira. Só que todos os jogadores do Knicks daquela época falam que ele foi fundamental pela energia que ele passou em quadra. E é por isso, e é disso que vem a expressão que é utilizada nos Estados Unidos do having a Willie Reed moment, alguma coisa nesse sentido, mas que é ter um momento de Willie Reed, que é você ter a superação sem inspiração e tudo mais. Então é muito marcante, é um cara gigante na história da NBA. Se você não conhece, vai procurar, porque o cara é gigante. Ele é gigante antes de existir os grandes gigantes. O que ele fez primeiro, só Jordan fez depois. Então, assim, o cara é massa. É Posso começar? Me empolguei. Isso eu até busquei. Pode. Crianças que estão vendo o vídeo, isso aqui se chama livro, tá? Livro. Mas quando eu fui buscar aqui no The Book of Basketball, para quem está ouvindo, aliás, um shout-out para o Bill Simmons, né, que é um dos pioneiros do podcast esporte. Hoje em dia o bicho é chato pra caramba, mas naquela época realmente ele foi um dos pioneiros de podcast esporte. Esse livro é maravilhoso. E 2 coisas me chamaram muita atenção aqui quando eu fui buscar do Willis Reed. Uma 28 jogos de playoffs contra Unseld, Bill Russell, Kareem e Chamberlain. Nesses 28 jogos contra esses 4 monstros, média de 25 e 14. 25 pontos e 14 rebotes contra esses 4 caras. Com 50% de aproveitamento. E o Knicks ganhou 4 das 5 séries em 69 e 70 contra esses caras. Para ver o que era o Willis Reed. Então, esse foi um número que me chamou bastante atenção. E ele era, assim, para a galera que acompanha hoje, ele foi um undersized center, se você pensa em Bill Russell, se você pensa em Will Chamberlain, ele era um undersized center. Então, o que você vê hoje, que todo mundo fala do Draymond Green, ele era um Draymond Green que sabia arremessar. E era ofensivamente muito bom. E a contusão que o chefinho falou foi uma ruptura do músculo do quadríceps direito. Ninguém em sã consciência consegue ficar de pé e andar. Não vamos aqui... o chefinho falou que eu gosto de dinheiro e também gosto de falar sobre drogas. Não vamos aqui falar que tipo de drogas deram para ele, que a gente pode especular que pode ser banido do YouTube. Mas o que ele conseguiu fazer de entrar em quadra, trazer o Madison Square Garden para baixo e trazer a torcida e participar das 2 primeiras jogadas e converter os 2 primeiros arremessos. Então é um cara que tem uma importância gigantesca e ficou um pouco escondido em relação aos grandes pivôs da época, mas ele é assim gigante e rest in peace. Eu vou acrescentar mais um negócio do Fernando falar, que eu lembrei quando você falou das médias de ponto e rebotes próximo dos outros grandes jogadores, né? A final era contra o time do Will Chamberlain. Foi Knicks e... Ai, caramba. Eu não lembro agora. Warriors. Se foi contra o Lakers. Warriors, foi contra o Philadelphia Warriors. Então, é contra o Chamberlain, e o único jogo que o Chamberlain consegue ter um bom jogo é justamente o jogo 6, quando ele tá fora. E aí o Chamberlain faz 40 e tantos pontos. Mas é incrível. O cara é incrível. A história do basquete é maravilhosa. Eu amo basquete. Patrãozinho, eu acho que é só ressaltar muito disso tudo que o Eric já trouxe pra gente, né? Muito mais do que um grande pontuador durante a carreira. Se a gente pega as médias do Willis Reed, a gente não vai ter isso, 18,7 de média, com 12,9 de rebotes. Mas eu acho que o grande lance dele, além de, claro, ser um grande jogador, era
justamente essa capacidade de trazer a energia para os companheiros dele, né? O Eric citou aí o quanto ele foi dominante contra jogadores gigantescos da época dele, né? Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, o quanto que ele marcou de pontos, o quanto que ele pegou de rebotes em cima desses caras, o quanto que ele foi fundamental jogando contundido, pelo menos ali, fazendo os primeiros movimentos para poder inspirar os seus companheiros. Então acho que esse é o grande lance, né? O cara que tem MVP de tudo que você falou, né? MVP de All-Star, MVP de finais, MVP de temporada, novato do ano, né? 64, 65, quando ele chega na NBA, ele é o novato do ano. Integrou times, os primeiros times e segundos times da NBA durante toda a carreira dele, participou de praticamente das suas 10 temporadas, seus 10 anos, basicamente teve nos playoffs em todos esses anos, de 67 até 74, só 72 ele não frequentou os playoffs. Então, gigantesco jogador, e como essas grandes estrelas, né? Elas se vão, mas a aura, a energia, a potência desses caras ficam para sempre, e é desse jeito que a gente lembra do Willis Reed. Ele foi selecionado, então, quando teve aquele negócio dos 75 anos da NBA e tal, ele teve nessa lista também. O The Athletic, quando fez também, os maiores, nos 75 anos, também colocou ele como na 44ª posição. Assim, um cara incrível. O Fernandão falou que ele foi novato do ano. Ele é o novato do ano que foi escolhido numa segunda rodada, a primeira escolha da segunda rodada. Então também é alguma coisa marcante. A gente que já discutiu em grupo sobre esse negócio de valor de segunda rodada ou não no draft da NBA. A gente pode trazer isso qualquer hora para a gente discutir aqui também. Mas é impactante. Graças ao Hashimura, essa treta aí foi grande no grupo. Levou tempo, hein? A gente ficou 2 horas no mesmo assunto. Dá um baita podcast essa merda. E eu estava errado. Mas enfim. E eu admito que eu estava errado. Foi um aprendizado aquele dia. Falamos muito sobre aquilo, né? Uhum. Enfim. Saímos então. Descanse em paz, Willis Reed. E patrocínio, vale lembrar, né? Camisa 19, aposentada pelos Knicks. Sim. Sim, com certeza. Uma das poucas camisas do Knicks que é aposentada. Porque só o Celtics tem uma porrada de camisa aposentada. Esse título ninguém tira do Celtics. Beleza. Já o desse ano a gente não sabe ainda, a gente vai descobrir. Mas eu espero que ganhe, tá, Luquiba? Eu tô torcendo pelo Celtics, de verdade, você sabe. Gente, o Bucks já passou o Celtics. Entendendo. Beleza. Vamos pra parte séria, então, agora, tá bom? Beleza? Luquiba, vou perguntar pra você antes da gente partir pra parte séria aqui. Você viu o final do WBC ontem? Minha dicção tá ótima hoje. Não. Não viu? Não vi. O que você acha do Ohtani? Eu já falei em outros pontos, sensacional o que o cara tá fazendo, tá mudando completamente a noção do que a gente tem. O pessoal que falava de Babe Ruth, a gente tá presenciando um cara tão bom quanto. Pena que ele tá numa época que talvez não tá tendo todo o reconhecimento que deveria ter, porque, desculpa, o cara pra mim é MVP há 2 anos, não tem como você falar que ele não é o melhor da liga. Vai falar que o Judge bateu mais home run, legal, mas, cara, o Ohtani é muito mais completo, muito mais importante do que o Judge foi. Então, para mim, o que o cara tá fazendo é sensacional. A gente só tem que sentar e assistir, aplaudir. Já disse que a gente já tinha sido grato por ver uma geração tão talentosa de arremessadores e rebatedores, e aí, de repente, aparece o Ohtani que redefine tudo que a gente falou. Então, é maravilhoso. Boa. E aí, Luquiba, em cima disso, eu tô puxando com você aqui, depois eu falo com ele, tá bom? Você tá em cima hoje, então você pode. Sofra, Fernandão, sofra. Fernandão, abraço aí, velho. Outro lado. Sensacional. Eu vou tirar férias também, quem sabe tirando de férias e voltando eu consigo voltar para cima. Uma semaninha, pelo menos, eu tô aproveitando aqui. Beleza. Luquiba, seguinte, eu vou começar a fazer a pergunta, depois eu vou jogar para eles. Exagero eu falar que hoje, se a gente for falar sobre um esportista incrível, o Ohtani tem que ser o número 1, porque o que ele faz
não existe esporte e não existe ninguém que faça você arremessar num dia que é um lado da bola e no outro dia você rebater, que é o lado contrário ao que você fez no dia anterior. Isso é incrível e ele faz bem os dois. Então, se a gente tiver que discutir um dos melhores esportistas talvez do ano, o Ohtani deveria estar nessa conversa, talvez só não esteja porque o beisebol tem uma popularidade muito menor que qualquer outro esporte. Com certeza, com certeza. E teve ano que ele fez os dois no mesmo jogo, né? Antes de alterarem a regra do DH, ele fazia os jogos com times da National, ele simplesmente arremessava e rebatia com maestria que ele rebate. Então, o cara é top 10 nas duas posições. Ele é top 10 arremessador e top 10 rebatedor. Então, assim, não tem como falar que não é um esportista completo. É aquele cara que faz bem as duas funções. Ponto. É o que você falou, é completo. Falar de todos os esportes, eu não sei, porque tem muito esporte que eu não conheço, eu não vou querer cometer essa injustiça, mas dos esportes que eu conheço, com certeza. Ele é, eu acho, o principal. E aí, Eric? Concorda? Exagero, não é? Comparar de esporte não é minha praia, sabe disso, mas uma coisa que eu achei interessante, falando do Ohtani, duas coisas, na verdade, que eu queria colocar. Uma estava ouvindo o John Smoltz na transmissão, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Essa questão de arremessar e rebater não é só o estar dentro de campo, e sim o tempo de preparação. Esse é um negócio que é muito difícil de você, a cada 5 dias, estar estudando o line-up que você vai enfrentar e, ao mesmo tempo, estar estudando os pitchers que você vai enfrentar. Então, essa parte da preparação é um ponto extremamente fora da curva. E o que ficou na minha cabeça foi o tweet que tu mandasse hoje no grupo do valor dele, acho que foi da Spot Rack, né? Spot Rack. Exato, é isso aí. Somando dava 515, 520, 530 milhões, alguma coisa assim, uma posição de rebatedor e pitcher. E vai ser um contrato norte de 500 milhões para mim. Mas o que ficou na minha cabeça com o WBC, e eu fiz a brincadeira, e eu sei que o pessoal do beisebol ficou chateado comigo, que o WBC foi a melhor coisa desde os esteroides, né, para a popularidade do beisebol. As duas melhores coisas que aconteceram no beisebol nos últimos 40 anos. Foi os esteroides do Sosa e Maguire e agora o WBC. Mas a estratégia de free agency do Ohtani, entendendo o nível de popularidade que teve ele jogando na seleção do Japão, se ele for para um time vencedor, o quanto mais ele vai poder faturar como garoto propaganda, seja nos Estados Unidos, quanto no Japão, quanto em outros países, se ele for para um time vencedor. Vocês sabem o meu posicionamento de sempre ir pelo mais dinheiro, mas eu acho que no caso dele, a estratégia de ir para um time vencedor pode trazer um retorno financeiro gigantesco para ele. Pois é, por isso que eu acho que ele tem que ir pro gigantão. E aí, Fernandão, exagerei? Só antes de você chamar o Fernandão, eu fui uma das pessoas que critiquei muito ele quando ele escolheu o Angels. Eu falei, o cara que tá querendo se esconder e tal, não sei o quê, mas olhando hoje, com certeza foi a melhor opção pro cara, porque o cara conseguiu não ter a pressão que ele teria em um outro time que já estaria pronto para ganhar. Boa. Conseguiu desenvolver, né, os dois lados, porque eu não acreditava que ele conseguiria em alto nível os dois. Eu era um daqueles que achava que em algum momento ele ia ter que optar qual dos dois queria fazer. Ele continuou seguindo firme e continua sendo muito competente. Então, o cara simplesmente é fantástico. E que ser humano adorável, né? Que ser humano adorável. Carismático, né? Como o bicho é carismático. Que desgraçado. O cara é muito bom. O vídeo com o Pedro Martínez elogiando ele todo envergonhado, foi maravilhoso hoje no Twitter. Não, e a conversa entre ele, eu esqueci qual era o repórter da ESPN, e o Mike Trout também, que eles resgataram uma entrevista recente dos dois. É fantástico, né? Então, o cara é carismático mesmo. É isso. Fernandão, exagerei? A gente tá te atrapalhando demais, Fernandão. Você ficou bem... Não, de jeito nenhum. Mas... Cara, eu acho que assim, né, o lance de ser o maior esportista ou ser um dos maiores, né, eu acho que o Eric foi o que melhor definiu aqui numa conversa que a gente teve um tempo atrás. A gente tem que falar do tempo que a gente está vivendo e eu acho, e eu repito, né, o Ohtani é um desses caras paradigmáticos. É um cara que a gente vai enxergar o beisebol agora a partir dele. Se ele vai ficar por
15, 20 anos como o paradigma do esporte, eu não sei, mas que a gente vai passar a ver o beisebol a partir do que ele é capaz de fazer, do que ele é capaz de modificar o jogo, eu acho que isso ficou muito claro para mim ontem com o jogo que ele fez. O Eric lembrou muito bem, né, sobre o Smoltz ter falado do quanto é difícil o cara se preparar para rebater, porque ele tem que conhecer como é que os pitchers que ele vai enfrentar e tem que se preparar para enfrentar os caras que vão rebater contra ele quando ele estiver arremessando. E ontem, especialmente, da sexta entrada até a nona, quando ele foi arremessar, ele ficava indo e voltando do bullpen, porque ele ia para o bullpen para poder começar um aquecimento, porque ele poderia entrar no jogo a qualquer momento, voltava para o dugout para ele poder fazer a função de rebatedor, até que definitivamente ali por volta no finalzinho da oitava entrada, como ele já não tinha mais que rebater na oitava, ele vai para o bullpen definitivamente, ali ele faz o desenvolvimento dele de aquecimento e vem para poder fazer o que ele fez no jogo de ontem. É impressionante, eu estou completamente de acordo com o Luquiba, embora eu tenha compreendido muito o prêmio de MVP para o Judge na temporada passada, porque, querendo ou não, a gente tem que entender que existe uma questão de afeto e de emoção quando você está falando de um dos jogadores do maior time de beisebol dos Estados Unidos, tendo o seu recorde quebrado por um outro grande jogador desse mesmo time onde ele estabeleceu o recorde. Então, acho que faz sentido, a gente tem que entender que isso também tem a sua relevância, mas é claro, estou com o Luquiba, enquanto o Ohtani for o cara que arremessa e rebate, fazendo da forma como ele faz os dois, muito bem, os dois rebatendo e arremessando, é impossível você não pensar num outro MVP que não seja o Shohei Ohtani. E para finalizar, patrãozinho, diga. Não, é que a pergunta para ti, já, porque a primeira coisa, brincadeira, eu tenho que usar paradigmático amanhã em algum momento da minha vida, seja no e-mail, seja numa conversa. Mas uma coisa que você falou que eu achei interessante, e é uma pergunta para ti. Quando você estava falando do Ohtani, me veio na cabeça Stephen Curry. É factível, porque o Stephen Curry mudou a forma de preparação dos jovens que hoje entram no college, na overtime, na NBA. É factível a gente ver esse movimento nos jovens de beisebol conseguirem fazer esse tipo de preparação? Ele virar realmente um modelo de formação de novos atletas? Eric, eu conversei um tempo com o Bira sobre isso. O quanto que a gente ia ter, a partir de agora, alguns jovens tentando ser um cara que arremessa e rebate ao mesmo tempo. Não tem um crescimento expressivo nas minors, mas tem hoje muito mais do que já teve algum tempo atrás. Muito mais gente tentando ser um cara que arremessa e rebate do que a gente já teve tempos atrás, justamente por conta da influência do Ohtani. É claro que fazer o que o Ohtani faz com a qualidade é difícil, você ter vários jogadores capazes de fazer isso, mas talvez seja possível você pensar num arremessador de 3,5, 3,60, que rebata a 25, a 26, eu acho que é possível pensar nisso. É possível pensar nisso, sobretudo por conta de hoje a gente ter a função do rebatedor designado globalizado, né? Toda a liga hoje, toda a MLB hoje tem um rebatedor designado, não mais só os times da American League. Então, acho que a gente pode começar, assim, daqui a algum tempo, ver mais jogadores tentando ser um que arremessa e rebate ao mesmo tempo. O patrãozinho tinha falado, né, da possibilidade de o Ohtani não ser talvez o esportista mais consagrado desse ano por conta da audiência e do alcance do beisebol. A Paula, lá do Beisebol Mundo Afora, compartilhou hoje uns posts com prints de posts feitos depois dos títulos do Chiefs na NFL, dos Warriors na NBA, dos Astros na MLB e do Japão ontem pelo WBC. O post do Japão, campeão do WBC, supera todos os outros, absolutamente todos, em qualquer estatística que você pense em engajamento, em curtidas, em retweets e em respostas ao tweet. É claro que a gente ainda é muito MLB centrado, e isso faz todo sentido, a gente tem muito mais acesso à MLB, e talvez a MLB também seja muito centrado no seu mundo Estados Unidos, um pedacinho aqui da América Latina e tudo mais, mas esse WBC
prova para a gente, ou pelo menos mostra para a gente, que o beisebol tem condições de se expandir e que se, em alguma medida, a audiência do beisebol cai nos Estados Unidos, uma maneira de você resgatar esse público é globalizando definitivamente o esporte. Eu acho que tem muita possibilidade para isso. A gente viu um WBC que algumas seleções que a gente acreditavam favoritas caíram muito cedo, outras que a gente não esperava nada. A Austrália, por exemplo, foi uma grande surpresa. O próprio Taiwan foi uma grande surpresa. Itália, a gente sabe das condições de organização dos times, né? Os jogadores da Itália nem todos são italianos, pelo menos na Itália especificamente, a maioria não é italiano, em Israel a maioria não é israelense, mas a gente está vendo que tem possibilidades para o beisebol fora dos Estados Unidos ou fora desse eixo América Latina e Estados Unidos, América do Norte. Dá para a gente pensar num beisebol crescendo cada vez mais, e esse WBC, e eu assisto o WBC desde 2009, não me lembro de nada mais legal do que esse de 2023, porque foi sensacional. E se Deus pode colocar a mão sobre alguma coisa, ele colocou a mão sobre aquela queimada dupla na 9ª entrada para fazer com que o último duelo do campeonato fosse Mike Trout contra Shohei Ohtani. Isso foi maravilhoso. Isso foi incrível, isso foi incrível. Luqui, você mandou uma figurinha pra gente lá, 97,4% das televisões dos Estados Unidos, do Japão, estavam ligadas na final, né? 97,4%, esse número, né? Exatamente. É incrível, é incrível. É insano pensar isso. A seleção do Japão... A seleção do Japão quebrou... A seleção do Japão quebrou todos os recordes de audiência de uma transmissão esportiva no Japão. Os recordes eram todos da seleção japonesa de futebol. E desde o segundo jogo do Japão, todos os recordes de audiência hoje pertencem à seleção japonesa de beisebol. Eu só queria... Fernandão? Desculpa. Vai lá. Não, dar um gancho na pergunta que o Eric fez para o Fernandão. Eu tenho uma visão... pode considerar um pouco polêmico, mas eu acho que se ele não fosse japonês, se ele fosse americano, talvez o comportamento seria diferente. Talvez a gente já teria um estouro maior na molecada, mas por ele não ser americano, talvez não é tão quente quanto deveria ser. É um ponto. Não temos números para provar, mas é um bom ponto. Sim. Eu gosto da linha de raciocínio aqui. Fernandão, essa pergunta vai ser só para você, para a gente fechar o assunto Ohtani, porque eu vi o quanto você ficou puto, feroz, com alguns comentaristas, com alguns jogadores e por aí, durante o WBC. Na verdade, é um combo de perguntas, são duas. Primeira, a gente vai ter que mudar o nome de World Series para United States Series, agora que eles não foram campeões do mundo, eles não podem mais falar que eles são World Champions. Essa é a primeira pergunta. É sim ou não? Responda. Eu acho que se tem uma final de Liga Americana que não pode ser chamada de World, é a da MLB. A gente pode ver outros times sendo capazes de, numa série de 7 jogos, quem sabe vencer um time americano. Boa. A segunda. A arrogância e a prepotência americana pós-WBC muda no beisebol ou não? Ou a gente ainda vai continuar ouvindo muita gente falar besteira sobre o WBC? Isso aí o cara lá já falou demais durante o WBC, né? Falou muita bobeira, principalmente depois da lesão do Edwin Dias, né? Que de fato foi uma lesão boba, né? O cara comemorando uma vitória e aí acabou se lesionando gravemente, perdendo a temporada dele pelos Mets. Isso talvez possa ter inspirado um pouco mais de ódio no cara que teceu os comentários que teceu contra o WBC, mas por tudo que a gente falou aqui e o que o Luquiba trouxe, né, dos índices de audiência do beisebol no Japão, e a gente, vou falar aqui rapidinho de quem transmitiu o WBC aqui no Brasil, o Band Esportes, que nunca foi um canal que sonhou passar um jogo de beisebol, e de repente os caras transmitem e teve muita audiência, teve muita gente. Eu gosto sempre de participar ali na hashtag, muita gente comentando, muita gente participando, muita gente mandando perguntas.
mostra que o cara está bastante errado. Bastante errado. E isso é bom porque o beisebol tem espaço para crescer. Tem muito espaço para crescer. E se a MLB enxergar possibilidades de expansão do beisebol fora dos Estados Unidos, fora daquilo que eu falei, né, de América do Norte, América Latina, as coisas vão ficar bem melhores. O WBC é gigantesco, não à toa. O Roberto Manfredo já confirmou para 2026 a próxima edição. Então, o negócio deu muito certo. Uma parte de sucesso nos negócios é você ter sorte. O Manfredo caiu um presente no colo dele. Não sei se é merecido, mas caiu um presente no colo dele. Se ele vai aproveitar ou não, isso é outra história. Se ele é competente ou não para aproveitar, é outra história. Mas que fique registrado aqui também, já que o Fernandão falou sobre esse crescimento, sobre audiência e tudo mais, tivemos beisebol no G1, entendeu? Então, se entrar no G1, você vê que tem notícia de beisebol falando da final do WBC. Então, mudanças, paradigmas sendo quebrados. Aí a gente já falou paradigma pra caramba. Eu acho que é tudo um efeito quando isso for estudado daqui a 30 anos, o primeiro capítulo vai ser o início do Entradas Extras, e isso foi o catalisador de tudo isso. É isso aí. Vocês ouvirão mais de WBC amanhã no Entradas Extras. Amanhã mesmo, porque vai ser na sexta. Então, esse episódio vai ser lançado na quinta, então vai ser amanhã mesmo. Então, na sexta, vocês ouvirão mais sobre WBC no Entradas Extras. Fiquem atentos. Falamos até demais, mas só para agraciar o nosso unicórnio, o unicórnio mais bonito de todos, Shohei Ohtani. Shohei Ohtani. É isso aí. Só para acabar, Padrãozinho, aliás, só para acabar. Sim. O Ohtani ontem, na condição de líder dele, ali no vestiário, ele fez um discurso, né, para o time, para os companheiros, em que ele disse o seguinte: eu admiro os caras tanto quanto vocês admiram, mas hoje nós vamos ser adversários dele, vamos encará-los como adversário. Amanhã a gente volta a admirar os caras como a gente admira. Hoje vamos ser adversários. Isso é potente. Isso é potente. Eu vou roubar uma frase que o Bira falou lá no grupo pra gente também. Foi pornográfica aquela última bola dele no Trout. Todo mundo sabia o que ele ia fazer. E ele tinha que fazer aquilo mesmo. Mas foi tão pornográfico o efeito que ela deu que não tinha, era irrebatível mesmo. É isso. É lindo. Assistam várias vezes, de vários ângulos e tudo mais. É isso aí. E só o lado direito aqui da tela, na verdade, a única coisa que importou desse WBC é que o nosso menino jogou bem, né? Que a gente não esperava nada, né, Luquiba? Yoshida. Então, Yoshida, vamos ver o Macho Man, vamos ver se traduz agora em Fenway. É isso aí. Beleza, então aqui, como eu tinha comentado, também falaríamos de March Madness e da Fanatics. March Madness fica dentro do Tailgate Spread, porque tem muito a ver com o Tailgate Spread. Mas aqui, para fechar o nosso ponto da semana, a Fanatics, agora eu vou falar Fanatics, porque quem está no Brasil e quem é fã de esporte americano conhece a loja Fanatics. Você entra lá, tem todas as ligas, você pode comprar de tudo, todos os produtos originais, tem os produtos produzidos pela Fanatics também. No geral, quando os times ganham alguma coisa, que se for o bonezinho de campeão e tudo mais, eles são da Fanatics. Então ela é uma loja muito completa para as 4 ligas e para o college também. Tem muita coisa de college. 2024, temporada 24-25, acaba o contrato da Adidas com a NHL. E a NHL assinou um contrato de 10 anos com a Fanatics, para ela ser a patrocinadora. Não, de novo eu ia cometer o erro aqui, para ser a fornecedora oficial de material esportivo. Então agora vai ser pela primeira vez nas ligas, teremos o símbolo da Fanatics estampando uma jersey, e vai ser da NHL. 10 anos, não tem os valores, não foi revelado, mas estipulam que não está abaixo dos 70 milhões por ano que a NHL já recebe aí da Adidas hoje. Então é um contrato interessante. E aí uma pergunta para o Érico. A gente tem falado muito de contratos de TV e se quebra, não quebra. E esses contratos de material esportivo, será que isso é uma tendência de crescimento se começar a cair muito receita de TV? Os produtos múltiplos que te permitem ser criados dentro desse cenário, e assim, eu falo que eu recebi hoje o meu pedido da Fanatics, e veio eu comprei uma camiseta do Hurricanes,
do Miami Hurricanes, comprei uma camiseta do Dolphins, um produto diferenciado da Nike, não é uma camiseta de jogo, uma camiseta de... Então, assim, eu não tenho nenhum produto da Fanatics, mas a possibilidade de você criar produtos diferentes é uma coisa que realmente, olhando em potencial de receita, é bem interessante mesmo. E streetwear e tudo isso, né? Tênis. Então, cara, sim, a resposta de forma objetiva, sim. Eu acho que o potencial de receita é bem interessante. Hockey, para mim, é um negócio interessante porque camisa de hockey com um cara magrinho como eu não rola, cara. Simplesmente não rola. Fica parecendo... É que você tem que colocar um moletom por baixo, entendeu? Mas, vamos ver se vai ter produtos para... pijama, né? Isso aí. Com pijama. É só criar um pouco de barriga, Eric. Não tem problema, não. Barriga não é o problema. O problema é a parte superior do tórax aqui. Quem tem barriga tem história. Aqui tem muita história. Mas é isso. Eu não sei se eu gostei. Patrãozinho, você sabe o que eu acho estranho da NHL? Pelo menos aqui pegando de memória, eu acho que a NHL é a liga com menos estabilidade no fornecedor de material esportivo. Teve o Reebok, teve... Porque CCM, já foi o Reebok, já foi a Adidas, foi a CCM, Reebok, Adidas e agora a Fanatics. Nunca tem uma renovação, né? Os caras estão sempre tentando outras possibilidades. Eu acho que é legal com a Fanatics porque a gente sabe, né? Eu não sei se isso vai continuar, mas ela é um site que já congrega produtos de todas as ligas, de todas as marcas. Então isso pode ser interessante, ter a sua marca estampada no uniforme, né? Em todos os uniformes da NHL. Mas é estranho pensar que a NHL talvez seja o menos estável em fornecedores de material esportivo, porque final de contrato os caras nunca renovam, sempre estão buscando coisa nova. Eu não tenho números. São valores astrolábicos. Eu tô falando de feeling, tá? Uma coisa do hockey, por exemplo, quando a gente fala em jersey, quando o cara quer vestir a jersey, o hockey tem um problema porque você não consegue vestir no verão. Você não consegue, você vai pro ginásio, você é fã, mas ele é limitado ao inverno, aquela porra é quente para o cacete. Então, quando a gente fala de jersey... Tá falando. Não, mas durante o verão, tipo, usar... Porque qualquer jersey... Pega o verão no norte do Canadá. É quente... não, mas beleza. Mas o verão no norte americano e no sul do Canadá é quente pra caramba. Não, sim. E assim, eu nunca tinha comprado uma camisa de beisebol original. A qualidade do negócio da Nike é assustador, cara. Eu fui caminhar com a camiseta do J.D. Martinez. Pô, maravilhoso. Então, assim... as possibilidades de uso são maiores, mas de novo, estou falando sem ter acesso aos números. Sim. Eu posso falar porque assim, eu conheço a Fanatics há muito tempo mesmo. Na época que existia o Foreign Strikeout, que o pessoal ainda não sabia nem onde comprar, eu já comprava pela Fanatics, justamente porque eles entregavam aqui no Brasil. Depois, acho que de 2007 para cá, né? Então, eu sempre acompanhei o crescimento da Fanatics e, assim, eu tenho um pouco de receio, porque hoje eles já fabricam uma versão torcedor das jerseys de NHL. Então, eles já tem meio que o feedback por conta disso e agora eles vão assumir a oficial. Mas o que me preocupa não é um fornecedor de material. O forte dele sempre foi a revenda, sempre foi fazer ali a organização e a distribuição. Me preocupa um contrato de 10 anos para uma empresa que, neste mercado de fornecedor, não tem tanta experiência assim. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de pé atrás, eu imagino que possa dar ruim. Daqui para frente possa dar algum problema. Mas é bacana esse ponto, o que ele está falando. É um fornecedor que ninguém imaginou que fosse acontecer, pegar uma liga dessas, né? Então, vamos ver, esperar que dê certo e esperar que isso seja talvez um ponto de partida para uma revolução aí na indústria e que mude muitas outras coisas. Porque a gente já teve algumas quebras, né? A gente teve a Nike aí pegando o da NBA e colocando os logos aqui do lado, coisa que a gente sempre imaginou que fosse horrível. Eu ainda acho horrível. Tirando a exceção essa sua que você tá, que eu acho que é a que faz mais sentido. Tirando essa, eu não vejo sentido em nenhuma outra, você entendeu? Agora, já disseram que no beisebol talvez vai ter alguma coisa parecida.
não sei, conversas preliminares, alguma coisa na manga, entendeu? Então... No Spring Training, o Luquiba, já tem times jogando com patrocinador na manga. San Diego Padres joga com o patrocínio da Motorola na manga. A gente vai ver, sim, esse ano, alguns times já com patrocinadores, embora valores pequenos, mas a gente vai ver times usando patrocínio na manga, sim. Exatamente. Então, eu acho que assim, eles estão tentando ter uma sustentabilidade não dependendo, talvez, de transmissão. Porque acho que eu não estou com os números aqui, mas vocês podem concordar. Não se sustenta só com o jogo em si, com preço de estádio, com bilheteria, com as vendas que você tem, né? O time precisa de receitas fora isso. E talvez é o que o Clê falou, talvez esse é um lado que começa a ser explorado melhor. Começa com o contrato coletivo da liga com o fornecedor, depois você começa a explorar mercadorias exclusivas dos times, né? Porque a Fanatics já tinha contrato de revenda da NFL, se eu não me engano, já não existia mais a NFL, eu acho, posso estar falando besteira, mas a sensação que eu tenho é que já não existia mais a loja NFL, que antes existia, agora já é redirecionada para a Fanatics, já acho que já é o revendedor oficial, e das outras ligas também já está nesse caminho, então eu acho que talvez é um ponto para se explorar. Eu ainda sou reticente com o fato de uma empresa de não ter tanta tradição e experiência como fornecedor pegar um contrato desses, mas espero que dê bom. Assim, a fábrica que será utilizada para a produção é a mesma que a Adidas já utiliza lá no Canadá, então vai ser a mesma fábrica, continua a mesma coisa, e a Fanatics já pediu auxílio para as últimas 3 fornecedoras, então pediu para a CCM, pediu para a Reebok, pediu para a Adidas também auxílio nessa transição, então teremos muito apoio nisso. Então, vamos aguardar, vamos especular, no 24 a gente vê. Porque a NBA, quando surgiu a NBA com o logo da Nike, eu e o Doima, a gente meteu o pau. Depois, quando surgiu as jerseys da MLB com a sobrancelha da Nike aqui, a gente também meteu o pau. E agora, é o que o Eric falou. Eu acho perfeito o material, é incrível, mas... Não, sim, mas a Nike, pelo menos eu nunca vi ninguém reclamar da qualidade da camisa que a Nike fazia. Você entendeu? Isso nunca foi a questão sempre foi a estética, como é que está a questão de estética, não de qualidade. Da Fanatics me preocupa a qualidade, porque a camisa deles, que eles têm de fãs, não sei se já pegou, mas não me agradou nem um pouco, você entendeu? Não tive coragem de pegar. Acaba rápido, mas agora, eu posso dizer, acaba rápido. Então. Agora é a fábrica lá que a Adidas usava. Então é produto que a Adidas usava e vai ter tradução. Eu espero, por isso que eu tô falando, a minha preocupação é por conta disso, porque a qualidade já não era tão boa. Por isso que era a versão de fã, eu entendo, tal, né? A mesma tecnologia, aí você barateia, você não faz a costura, você faz só o silk, tudo bem, eu entendo toda essa parte, mas me preocupa nesse ponto. Talvez eles não tenham ainda um setor rico em desenvolvimento de tecnologia. E aí, quando você fala dessa notícia que ele já está tendo o suporte de outras, ok, isso já me tranquiliza um pouco. Enfim, tailgate spread com loucuras de Márcio. O Márcio é muito louco. Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Eric, eu tava com muita saudade de tailgate spread. Nossa, faz tempo que isso aposta! Pra ti. Não faz isso. Não, pra ti, 2 vezes. Masculino, tô muito triste. Feminino. Tô muito triste com isso. Tô muito triste. E foi... Nossa senhora, mas beleza. Eric, eu queria começar com o seguinte. Quando a gente chega em March Madness, a gente sempre brinca dos brackets que nunca ninguém acertou. A gente se surpreendeu com muita coisa. Podemos falar que a gente se surpreendeu com o Princeton, que está no Sweet 16. A gente pode falar que a gente se surpreendeu com o Furman, que foi absurdo. A gente pode falar até que surpreendeu com o jogo péssimo de Xavier em cima do Kennesaw State, que eu falei que seria Cinderela, mas Xavier ainda conseguiu no finalzinho levar ali. Então a gente sempre tem muitas surpresas quando a gente chega nessa época de March Madness. Só que me parece que a gente empolgou mais do que realmente aconteceu loucurinhas por enquanto. Perto dos outros anos, principalmente perto de 2019, me parece que tivemos menos surpresas.
O que tu acha disso? É que, assim, deixa eu falar o porquê que eu gosto tanto do March Madness e por que ele é um produto tão importante dentro do mercado americano. Gente, o March Madness é doentio, realmente. Todo mundo faz o seu bracket. A CBS e as suas empresas coligadas pagam uma fortuna para ter os direitos de transmissão. Porque... 1 bilhão. Rapidão, antes de mais nada, March Madness, galera, para quem tá chegando agora, é o torneio de basquete universitário. Então, depois que rolou a temporada regular inteira, 64 times vão disputar o campeonato. Então, é um chaveamento, mata-mata, animal, incrível. É isso. Agora, desculpa, Eric, pode continuar. E assim, para mim é o entretenimento. Ele é divertido porque se o Luquiba ficou horrorizado com a qualidade técnica do jogo do Orlando Magic, você pega e você divide por 50. Essa é a qualidade técnica em muitos jogos que você pega no March. Mas essa é a parte divertida. Por quê? Porque o que você vai ver? Você vai ver um time abrir 15, aí outro time vai lá e tira 17, aí outro time vai lá e põe 10, aí outro time vai lá... Então, assim, ele é um gráfico completamente bêbado e é extremamente... Porque a gente está falando de jovens, né? A gente está falando da paixão pelo esporte universitário que tem, né, dentro dos Estados Unidos. E aí você pega um exemplo como a FDU, que ganhou de Purdue. FDU é o time com pior eles têm um rank, eles classificam um rank de... É o pior time que já ganhou de um número 1 dentro da história do March Madness. Então, aquele jogo ali era um negócio que não fazia sentido acontecer. E era basicamente todo mundo marcando o pivô do Pacers ano que vem, o Zach Edey, e deixando os outros jogadores do Purdue amarelarem. Mas... Você pega um jogo como... Cara, foi o jogo que Kansas State ganhou contra Kentucky. Para mim, tecnicamente, foi o melhor jogo do final de semana. Foi maravilhoso. Back and forth. Foi fantástico. Então, assim, é muito divertido. Muitos jogos ao mesmo tempo. No meu caso aqui, a YouTube TV lançou, antes do March Madness, o Multiview. Então, você conseguia colocar 4 jogos na tela. Você ia mudando o áudio para ter o áudio de cada jogo. Então... Cara, é divertido pra caramba. Esse é o ponto. Qualidade técnica não é o que você pega. É a emoção, é o entretenimento. Então, essa é a parte legal. Então, assim, teve surpresas. O 16-1, o Princeton ganhando, a Universidade de Ivy ganhando também foi impressionante. Mas a gente ainda tem 2 números 1, tem 1 número 2, 2 número 2. Então, tem Gonzaga, que é imortal agora, né? Que eu acho que é o 8º ano seguido no Sweet 16. Então, tem uns confrontos interessantes aqui para a gente mapear esse final de semana. E você falou de jogos de qualidade. Auburn e Houston também foi um jogo muito legal de ver. Isso. E é legal falar desse jogo porque tem uma quebra de recorde de um gigante. O Hakeem Olajuwon, não, né? Vocês entenderam. Mas o Hakeem, o Olajuwon, ele tem tinha um recorde de 5 blocos, 5 tocos, numa partida do NCAA Tournament, né, do March Madness. O Jarace Walker, que também está sendo cotado aí para ser uma das primeiras escolhas do draft agora, ele teve 6. E ele teve um jogo incrível, onde ele quase não fez pontos, mas se você observa o garoto ali de outros aspectos, né, tirando o olho da bola, posicionamento em quadra, a inteligência de basquete, a proteção de garrafão, a atenção que ele chama para liberar outros jogadores, assim, eu fiquei encantado por ele. Não sei o que o Eric achou, mas eu fiquei muito encantado pelo garoto. Não, e eu mapeei aqui, Filipão, eu mapeei alguns jogadores para a gente prestar atenção nesse final de semana. Então, primeiro, lógico, o Brandon Miller. Então, assim, você que de repente não curte o basquete universitário, mas curte NBA, eu mapeei alguns jogadores que com certeza vão no first round do draft esse ano. Então, Brandon Miller, que tem algumas pessoas falando que vai ser pego antes do Scoot Henderson, eu discordo, mas tem gente falando, ele realmente tem o biotipo do Tatum, então todo mundo gosta de fazer comparação, o biotipo dele é muito parecido, o handle dele é bem pior, é como se fosse o Tatum com o handle do Jaylen Brown, na minha opinião. Mas a bola de 3 dele é muito boa, então, de Alabama.
quando você pega Arkansas, você pega o Nick Smith e o Anthony Black, que ambos vão sair no lottery. Então, você tem 2 jogadores de Arkansas aí. Você tem o Jarvis Walker em Houston. E aí tem um jogador que eu me apaixonei, que não vai estar no draft. Ele é um jogador de college, mesmo por causa do tamanho dele, que ele é 5'8" de altura. Mas o armador do Kansas State, o Noel. Que general de quadra. Que general de quadra maravilhoso. Assim, é o perfeito jogador de college para mim. É o cara de filme, né, Eric? Pra mim, ele é o cara de filme. Sabe aqueles caras que é o principal, quando tem filme de basquete, em college? Pra mim, ele é incrível. E é carismático pra cacete também. Meu Deus. Tá em tudo que é canto. E aí tem o Jaime Haskins de UCLA, que é um baita jogador, e um cara que eu botei aqui, que realmente dá a impressão que ele tá jogando há 14 anos no college, o Drew Timme de Gonzaga. O Timme, para quem assiste South Park, ele realmente... Tá jogando ainda? Tá jogando ainda. Essa foi a minha impressão quando eu vi ele. Mas é isso. Então, assim, cara, é divertido para quem curte basquete. Eu acho que seja para acompanhar draft picks da NBA, que você vai ver no seu time da NBA, seja para ver um esporte, uma característica de esporte diferente, é muito divertido e vale a pena. É isso. E assim, se é para dar uma aposta, eu apostaria em Princeton no spread, no against spread, porque ele está mais 9,5 contra Creighton. E eu acho que Princeton pode apertar esse jogo e perder de menos, ou até, quem sabe, ganhar. Isso. E já que você falou de Princeton, não esqueça também, o Eric falou de ver jogadores aí, o Blake Peters, de Princeton. É um rapazinho que vale a pena ver. Também não vai sair em draft, dificilmente. Isso. Mas é um rapazinho bem legal de ver jogando aí. Inclusive, a entrevista dele, quando eles passam pro Sweet 16, que ele quase desaba no choro, é incrível. É incrível. Ele até fala assim, eu sei que é clichê, mas... e ele meio bobado assim e vai embora. Então, assim, vale a pena ver o rapaz também. Então, temos essa de Princeton. Eric, quem vai levar? Não confie na minha opinião, porque, cara, de novo, college basketball é uma bosta. Eu vi um stat hoje que eu achei interessante. A última vez que UConn foi para o Sweet 16, ele foi campeão. Então eu vou sair com pontos completamente fora da curva. Eu vou para a Universidade de Connecticut. Quem sabe o Big East vai voltar a ser campeão. Eu vou ficar com Gonzaga. Eu acho que tá na hora de sair aí. Vou ficar com Gonzaguinha. É isso. O time é tipo o jogador de Copa São Paulo de futebol júnior que você vê todo ano com bigode, todo ano com barba, outro ano... ele sempre aparece. Esse é o time. Já que eu perdi a minha final bairrista entre Purdue e Hoosiers, eu vou ficar com Gonzaga. Luquiba, você viu alguma coisa lá dos Estados Unidos ou não? Vi bastante. Tipo, quando eu fiquei em Orlando, o hotel que eu fiquei lá tinha 3 ESPNs. Então, assim, eu não peguei lá em Orlando o March Madness, eu peguei as etapas antes, os jogos de semifinal e final, exatamente. Então, assim, eu assisti muita coisa. Aí em Miami, eu já peguei a primeira rodada, né, do March Madness. Tanto que eu peguei a zebra. Acho que a zebra maior que eu peguei que noticiaram, além da do Princeton, foi, se não me engano, a de Virgínia, que eu acho que era o número 4 que caiu. Verdade. Eu vi também. E aí eu peguei o jogo também de Marquette, se não me engano. Não lembro se foi no dia que eu voltei para cá, uma coisa assim, que Marquette perdeu também. Mas eu tenho acompanhado mais dos outros anos. E eu vou num time não tradicional no basquete, eu acho que vai dar Alabama. Cara, isso é um negócio que é legal da gente falar também. Alabama nunca foi uma força no basquete e nos últimos anos vem aparecendo, inclusive com jogadores que estão na NBA agora. Eu esqueci agora o nome do cara do Cavs lá. Meu Deus, gente, me ajuda. Ah, não, mas o Mobley é de USC. Era o Mobley que eu ia falar. Eu esqueci o nome do armador, que era de Alabama. Meu Deus, que foi draftado.
Bom, enfim. O mas a Garland, Alabama vem não, o aparecendo. Garland? O Não, Queen é o Sexton. É o Ah, o Sexton. 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 O Sexton. Tá em Utah Colin agora, né? Então, assim, é legal ver como a Alabama nunca foi uma potência no basquete universitário e apareceu nos últimos 4 anos, acho que 4 anos, né? Acho que é 4 anos pra frente tem aparecido bem. E com nomes, como o Eric falou do Brandon Miller agora, né? E com certeza vai ser uma das, acho que top 4, top 4 Sim. escolhas, com certeza. Esse top 4, Com com certeza. certeza. É isso, Fernandão, você não viu nada, é só WBC mesmo. Pô, esse tempo foi só de WBC, mas eu quero saber se o CLA tá vivo ainda. Tá viva? Tá viva. Joga contra a Gonzaga. Então é nela que eu Vai vou. perder. É nela que eu vou. Fernandão também é barrista, assim que eu gosto, Fernandão, é assim que eu gosto. Sempre. E o CLA, sempre que tiver, é para ele que eu quero que ganhe sempre. Sempre. Apesar de não ganhar nada, mas eu quero ganhar sempre. A gente tem uma certeza de zebra no Elite 8. Isso é garantido, porque tanto o Princeton quanto o Creighton, para mim, são 2 zebras. Então, assim, desse jogo sai uma zebra. Isso, para mim, já é a certeza. Eu tô com os nerds de Princeton agora. Agora eu quero ver. Quando a gente fala Ivy League, tá, gente? São as universidades que não estão, tipo, como se fosse uma. É a primeira divisão, mas elas são, tipo, as faculdades mais. Não voltadas pelo histórico de atlético, mas mais pelo acadêmico, né? Então aí você tem que outras... lembrar, para você, existe sim a avaliação atlética, os caras querem ter times bons para jogarem entre eles e tal, mas você precisa ter um destaque acadêmico para você poder entrar. Então esse é o grande, não existe o one and done na Ivy League. O cara não vai lá para jogar um ano em Yale e aí tentar ser draftado, não existe isso. Então o cara vai lá, fica até o sênior, se forma, porque ele sabe que vai ganhar muito mais dinheiro como advogado, como médico, como qualquer outra coisa. Formado dentro daquelas universidades. Me ajuda até nos exemplos aqui das mais famosas, Eric. MIT, Harvard, Princeton, Yale, Brown, Dartmouth, Columbia. Brown, Columbia. Acho que são as mais famosas, né? Isso aí. Temos, acho que o maior exemplo dos esportes aí profissionais, o nosso querido Fitzmagic, né? Isso. Que QI. Maravilhoso. Ele aprendeu a fazer filho na universidade. Isso aí foi o Philip Rivers, não foi, não? Também, não. Philip Rivers é Orconcourt, mas o Fitzmagic acho que tem 6, 7, sei lá. É uma porrada também. Pra você ver, né, que filho e estudo acadêmico não tem relação, né? Tá vendo, gente? Aí, ó, tá vendo? Pode ser formado em Harvard, vai fazer 7 filhos. É isso aí. É Harvard mesmo? Foi. Beleza. Mais alguma coisa para comentar sobre March Madness? Curtam, aproveitem. Curtinho esse final de semana. Agora eu vou curtir. Agora curtam bastante. Então, beleza. Vamos fechar essa paçoca com dica. Seguinte, rapaziada, pensamos muito, pedir ajuda para o Luquiba, para a gente dar a dica, e acabou aparecendo muitas dicas, muitas possibilidades de dicas depois que o Luquiba deu a ideia. Eu queria falar para vocês de um documentário, mas não tem mais lugar nenhum. Eu acho que ele está disponível só para os Estados Unidos agora, via ESPN Plus, que é um 30 for 30, contando sobre um jogo de Princeton, que eles falam que é o $1 billion game. E as finais hoje, quando eu falei de $1 bilhão, realmente as finais, a final, né? O Final Four em si, né? Os 4 times lá, semifinal e final, soma isso aí, mais de $1 bilhão de receita aí pra organização, vamos dizer assim, né? Porque efetivamente os caras, os meninos lá não recebem nada. Mas é $1 bilhão. E aí é um documentário que conta sobre essa história de chegar até o jogo de $1 bilhão. Mas não tem mais disponível em lugar nenhum. Quando tinha ainda a nossa ESPN normal aqui no Brasil, eu assisti, é muito bom, mas não tem mais disponível em lugar nenhum. Então, eu vou deixar uma descrição ali para vocês quiserem procurar alguma coisa, métodos alternativos e tudo mais, conseguirem encontrar.
Mas vamos ficar com um filme chamado Estrada para a Glória. Glory Road. O nome em inglês é maravilhoso. Glory Road. Pode ser a versão pornô também, vai achar com esse nome. Me contaram. Ai, beleza. O filme tá na Disney Plus, vocês conseguem encontrar lá na Disney Plus. Não, vou achar a versão da Disney Plus. Disney Plus é um streaming de família, viu, pessoal? Que isso? Estrada para a Glória está na Disney Plus. E procurem certinho, gente. Escrevam Road, R-O-A-D. É diferente de Roll, que eu não vou falar aqui. Quem lembra do Amigão e do Antero? Ficamos igual aqui. Tô querendo ser demitido da firma hoje. Ai, caramba. Ai, meu Deus do céu. Ai, recompõe. Ai. Mas, enfim, o filme é baseado no livro de mesmo nome que o Don Haskins e o Daniel Edson escreveram, tá? Então, assim, ele vai contar a história da final nacional, então vai contar a história da final da NCAA do basquete masculino entre a Universidade do Texas Ocidental e a Universidade de Kentucky. Aí vai contar sobre como foi esse jogo, tal, enfim, tem toda a parte de romantização que a Disney faz, pra você chorar horrores. Tá lá na Disney Plus, assiste. É um filme incrível, estará também na descrição do podcast, com certeza. E deixa eu arrumar o foco aqui pra gente poder se despedir. Ih, o Luquiba caiu. Caiu, mas já voltou. Mas vamos trocar aqui, porque agora ficou tudo errado os nomes. Eu escutei o Glory Hole, aí travou tudo aqui. Ô, Felipe, só deixa eu falar uma coisa, e agora é sério, porque aí pra gente não cometer esse erro, quando a gente fala de March Madness, também existe o bracket feminino, gente, que também é bem divertido. Foi onde eu tirei sarro do Felipe aqui, porque a Universidade de Miami ganhou a Universidade de Indiana, que Indiana era o number 1 seed. E o legal do bracket feminino esse ano é que South Carolina pode ser campeão invicto. E South Carolina tem uma das pessoas mais legais do mundo como coach, que é a Dawn Staley. É uma pessoa fantástica, foi uma baita de uma jogadora da seleção americana, da WNBA, e é uma coach sensacional. Então, o South Carolina tem a chance de ser campeão invicto. Então, eu acho que os jogos também vão estar no Star Plus, eu estou chutando aqui, mas eu peguei um jogo deles, se eu não me engano, e a derrota de UCLA, se eu não me engano. Perdeu para um time que estava de azul, não lembro o nome da faculdade. Então, aproveitem e assistam também, porque é bem legal, cara. Bem legal, bem divertido. Eu gostei bastante de assistir. Sim. O Eric fala merda, mas também é cultura. E Notre Dame tá nessa ainda, pelo menos. As meninas de Notre Dame mandam. Por incrível que pareça, o pé frio do Henrique ainda não matou Notre Dame. Ele desistiu. Ele foi em todos até agora, se eu não me engano. Então, ele desistiu de assistir a WBC para assistir o Notre Dame. Porque ele ia colar lá em Miami para pegar os jogos, ele falou, não, tá legal aqui, vou ficar por aqui. Exatamente. O último jogo ganhou de Mississippi State por 53-48 na Bacia das Almas. Assim, foi um negócio muito louco mesmo. Então é isso. Tem jogo hoje, March Madness, o masculino e o feminino, os dois têm jogo hoje. Desligando aqui, inclusive, vou preparar minha mala para o Lollapalooza e também assistir Felipão, joguinho enquanto arrumo feminino não é sexta e domingo. Eu tô... Você está correto, eu viajei, é verdade, é 24 sexta e domingo. Sim, isso, então viajei. Você vai conseguir assistir tranquilo. Quinta e sábado masculino, sexta e domingo feminino, tem bastante basquete aí para assistir. Exatamente, aproveitem bastante. Senhores, 1h18, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem. Prometo que a gente se vê na semana que vem, tá bom? Porque tá virando 15 dias isso aqui. Mas eu vou me organizar. Vamos voltar toda semana. É isso aí. Beijo grande no coração de vocês. Vocês que ficaram até agora, não se esqueçam novamente de deixar o like, ativar o sininho, deixar comentário, fazer a porra toda, compartilhar com o amiguinho. Ajuda muita gente. Beijo grande, bom descanso, boa semana para vocês. E a gente se vê na semana que vem para acabar com Hoje na História.
triste. Valeu, galera. Mas também a gente vai falar de coisa boa. Valeu.